Debaixo do sol impiedoso do sertão, uma jovem de vestido puído e pés descalços chora encostada na parede de uma casa esquecida pelo tempo, enquanto um fazendeiro de chapéu e botas empoeiradas a observa em silêncio, sem entender por que aquela mulher, que ele mesmo mandou embora dias antes, ainda estava ali. O que ele não sabia é que, ao expulsá-la sem ouvir uma única palavra, cometeu o maior engano da sua vida, e que a verdade escondida naquele olhar mudaria para sempre o destino dos dois. O sol ainda não havia rompido por completo o horizonte quando Mariana desceu do velho ônibus interestadual na beira da estrada de terra que cortava o sertão de Minas Gerais, carregando nas mãos apenas uma mala de pano surrada e um envelope amassado com o endereço da fazenda Boa Esperança, escrito a caneta azul, agora quase apagada pelo suor e pelo tempo. Ela tinha 26 anos, olhos castanhos profundos que carregavam a mistura exata de cansaço e esperança de quem já perdeu quase tudo, mas ainda insiste em acreditar que o amanhã pode ser diferente, e um vestido claro de algodão que já havia sido branco em outra vida, agora tingido pela poeira vermelha de 3 dias de viagem. O motorista bateu a porta do bagageiro e partiu sem sequer olhar para trás, deixando-a sozinha na encruzilhada, entre plantações de milho ressecadas e um céu que começava a ganhar tons de laranja e rosa. Mariana respirou fundo, sentiu o ar quente entrar nos pulmões e caminhou. Havia mais de 15 quilômetros pela frente até chegar à fazenda, mas ela não tinha dinheiro para uma carona, nem coragem de pedir. Tudo o que possuía no mundo estava dentro daquela mala. 2 mudas de roupa, uma foto antiga da mãe, uma bíblia pequena de capa gasta e uma carta de recomendação escrita pelo padre da paróquia da cidadezinha onde havia crescido, garantindo que ela era mulher trabalhadora, honesta e de bom coração. Fazia 3 meses que sua mãe havia falecido depois de uma longa doença, deixando-a sozinha no mundo, sem parentes, sem casa própria, com uma dívida no hospital que consumiu até o último centavo das economias e o pequeno terreno em que viviam. Foi o padre quem, ao vê-la desesperada, lembrou-se de um antigo conhecido, um fazendeiro chamado Rafael Andrade, dono de uma das propriedades mais respeitadas da região, e escreveu a carta pedindo que ele oferecesse trabalho e teto à moça. Mariana havia hesitado dias antes de aceitar. Nunca havia saído de sua cidade. Nunca havia pedido ajuda a um estranho. Mas quando percebeu que não teria onde dormir naquela mesma semana, engoliu o orgulho, guardou a carta no envelope e pegou o primeiro ônibus. Agora, caminhando por aquela estrada solitária, com os pés já doendo dentro das sandálias baratas, ela repetia em voz baixa uma prece simples que a mãe lhe ensinara ainda menina. Senhor, se for da sua vontade, abre uma porta para mim. Se não for, me dá forças para bater na próxima. E foi assim, prece após prece, passo após passo, que ela avistou, quase 3 horas depois, o grande portão de madeira escura com as letras esculpidas. Fazenda Boa Esperança. O coração disparou. Havia algo naquele nome que soava como profecia, como se Deus tivesse escolhido cuidadosamente o lugar certo para o próximo capítulo da sua vida. Ela empurrou o portão com as 2 mãos e entrou. A propriedade era imensa, com pastos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava, cercas bem cuidadas, cavalos correndo livres ao longe e uma sede grande de telhado colonial, pintada de branco, com janelas azuis e um alpendre de madeira onde balançavam 2 cadeiras de vime. Mariana nunca havia visto tanta beleza junta. Aproximou-se com passos tímidos, apertando o envelope contra o peito, quando um cachorro grande veio correndo em sua direção latindo, e ela parou, assustada, sem coragem de dar mais um passo. Foi então que uma voz firme veio da varanda. Fica quieto, Toby. O cachorro obedeceu na hora. Sentou-se e olhou para o dono. Um homem alto de cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, vestido com camisa xadrez, calça jeans e botas de couro empoeiradas, chapéu de palha na cabeça e olhos verdes que a analisaram de cima a baixo com uma frieza que gelou o sangue da moça. Rafael Andrade tinha 38 anos. Era viúvo há 7, e desde a morte da esposa havia fechado o coração para o mundo, tocando a fazenda com mão de ferro,
sem sorrisos, sem intimidade com ninguém, além do velho capataz e da governanta. "Quem é a senhorita e o que faz na minha propriedade?" perguntou ele com uma voz grave que não admitia mentiras. Mariana engoliu em seco, estendeu o envelope com as mãos trêmulas e disse baixinho: "Sou Mariana, senhor. O padre Antônio me mandou. Está tudo aqui nesta carta." Rafael pegou o envelope, mas nem chegou a abri-lo. Naquele exato momento, uma mulher magra, de meia idade, cabelos presos em coque apertado e olhar afiado como faca, apareceu na porta da casa. Era Dona Sônia, a governanta, que havia trabalhado ali desde os tempos do pai de Rafael, e que exercia sobre a casa um poder quase absoluto. Ao ver Mariana, seu rosto se contraiu numa expressão de desconfiança imediata. "Seu Rafael, essa aí é a mesma da história que o senhor me contou ontem?" disse ela com veneno na voz. "Aqui foi vista na cidade perguntando pela fazenda." Rafael franziu o senho, olhou para Mariana com ainda mais dureza, e Sônia continuou, aproveitando a brecha. "Seu Rafael, o senhor não vai acreditar. Ontem mesmo, quando fui à cidade buscar as compras, ouvi umas mulheres comentando no armazém. Falaram de uma moça que andava perguntando pela Boa Esperança, dizendo que vinha atrás de uma herança, que era filha de não sei quem, que ia se passar por trabalhadora para dar o golpe. Descrição igualzinha a dessa aí, senhor. Igualzinha." Mariana sentiu o chão fugir dos pés. "Não, senhor, não é verdade. Eu nunca..." Mas Rafael ergueu a mão, calando-a, e o rosto endureceu ainda mais. Ele havia sido enganado antes. Anos atrás, logo depois da morte da esposa, uma mulher se aproximou dele fingindo compaixão, ganhou sua confiança e acabou tentando lhe passar a perna num negócio de gado que quase o levou à falência. Desde então, jurara a si mesmo que jamais confiaria em desconhecidos, muito menos em mulheres que aparecessem do nada com histórias tristes e cartas emocionais. "A senhorita vai dar meia volta agora mesmo", disse ele, devolvendo o envelope sem sequer abrir. "Aqui não é lugar para golpistas. Vá embora antes que eu chame a polícia." Mariana sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. "Senhor, por favor, apenas leia a carta. O padre... Não me interessa quem escreveu. Saia da minha propriedade." A voz dele saiu cortante, definitiva, e Toby, sentindo a tensão do dono, começou a rosnar. Sônia sorriu de canto, satisfeita. Mariana pegou o envelope de volta com as mãos trêmulas, olhou uma última vez para aquele homem que havia sido sua única esperança e virou-se em silêncio. Não chorou na frente dele. Não pediu novamente. Apenas caminhou de volta pelo mesmo caminho que havia percorrido, atravessou o portão e continuou pela estrada de terra, agora sob um sol muito mais quente e cruel do que o da manhã. Foi só quando estava a mais de 1 quilômetro de distância, escondida atrás de um pé de manga, que ela permitiu-se cair de joelhos e chorar. Chorou por horas. Chorou tudo o que não havia chorado quando enterrou a mãe. Chorou pela injustiça, pela solidão, pela fome que já começava a apertar o estômago vazio. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro para voltar. Não conhecia ninguém na região. Quando finalmente se levantou, o sol já se punha, e uma decisão amarga tomou forma em sua mente. Caminharia até encontrar qualquer construção abandonada onde pudesse passar a noite. E no dia seguinte, com o pouco que ainda tinha, tentaria arranjar trabalho em alguma casa da estrada, qualquer coisa, nem que fosse lavando roupa por um prato de comida. Foi então que, andando à beira do caminho, ela avistou meio escondida entre árvores uma casinha antiga de pau a pique, com o telhado meio caído e as paredes rachadas. Parecia abandonada há anos. Aproximou-se com cautela, empurrou a porta de madeira que rangeu forte e viu no meio da poeira e das teias de aranha um velho colchão jogado no chão, uma mesa quebrada e um fogão a lenha enferrujado. Não era nada, mas naquela noite seria tudo. Ela entrou, colocou a mala no canto e sentou-se no chão encostada na parede, tentando entender por que Deus havia permitido que tudo aquilo lhe acontecesse. Foi então que, ao apoiar a mão no chão de terra batida, seus dedos tocaram algo duro. Uma caixinha de madeira meio enterrada, escondida ali há sabe-se lá quanto tempo.
Mariana puxou-a, limpou a poeira e, ao abrir a tampa, seu coração parou. Dentro havia uma corrente de ouro com uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, um retrato desbotado de uma mulher jovem, sorridente, segurando uma criança de colo, e um bilhete escrito à mão, com uma letra caprichada, dizendo apenas: "Se um dia você voltar, filho, saiba que aqui foi o lugar mais feliz da minha vida, e que eu nunca deixei de te esperar." Mariana virou o retrato tremendo, e no verso, escrito na mesma letra, leu o nome que fez seu sangue gelar: Rafael, meu filho amado, 1988. Mariana ficou paralisada, com a caixinha nas mãos trêmulas, olhando para o retrato como se o próprio tempo tivesse parado dentro daquela casinha esquecida, e por longos minutos foi incapaz de raciocinar, porque tudo aquilo era grande demais, estranho demais, coincidência demais para ser apenas obra do acaso. Rafael, o mesmo nome do homem que havia acabado de expulsá-la da fazenda como se ela fosse uma criminosa. A mesma idade aproximada, se contasse os anos desde 1988, e aquela casinha escondida a poucos quilômetros da Boa Esperança, guardando por décadas um bilhete de uma mãe que esperava um filho voltar. Ela apertou a medalha contra o peito, sentiu o metal frio esquentar com o calor da sua pele, e uma certeza silenciosa começou a crescer dentro dela. Deus não a havia levado até ali por acaso. Talvez tivesse sido expulsa da fazenda justamente para encontrar aquilo. Talvez toda a humilhação daquele dia fosse apenas o caminho tortuoso que a levaria a cumprir algum propósito maior do que ela mesma podia entender naquele momento. Mariana passou a noite em claro, sentada no colchão empoeirado, ouvindo os grilos e o vento assobiar entre as frestas da parede. E pela primeira vez em muitos meses, não sentiu medo, sentiu missão. No dia seguinte, mal o sol nasceu, ela lavou o rosto no pequeno riacho que corria atrás da casa. Prendeu os cabelos com um lenço, guardou a caixinha dentro da mala e começou a caminhar de volta para a fazenda Boa Esperança. Sabia que seria expulsa novamente. Sabia que Dona Sônia a receberia com veneno redobrado, mas não podia partir dali sem ao menos entregar aquilo nas mãos certas. Enquanto caminhava, repassava mentalmente o que diria. Treinava as palavras, mas nada parecia suficiente diante do que carregava. Quando chegou ao portão, hesitou. Do outro lado, viu Rafael montando um cavalo baio, pronto para sair a serviço, e o coração dela quase falhou. Ele a avistou de longe e o rosto endureceu na hora. Desceu do cavalo com passos firmes, atravessou o pátio e, antes que ela pudesse dizer uma palavra, já vinha falando. "Eu não disse para a senhorita nunca mais aparecer aqui? A senhorita quer que eu chame a polícia mesmo, é isso?" Mariana ergueu o rosto, olhou fundo nos olhos verdes daquele homem e disse com a voz mais firme que conseguiu reunir: "Senhor Rafael, eu vou embora e nunca mais volto, prometo. Mas antes eu preciso que o senhor veja uma coisa. Só uma coisa. Depois disso, se o senhor mandar, eu sumo para sempre." Havia algo na voz dela, uma serenidade que não combinava com uma golpista, algo que fez Rafael hesitar por meio segundo. E naquele meio segundo, ela abriu a mala, tirou a caixinha e estendeu para ele. "Encontrei isso numa casinha velha, a uns 2 quilômetros daqui, na beira da estrada. Passei a noite lá porque não tinha para onde ir. Achei enterrado no chão de terra. Acho que é do senhor." Rafael franziu o senho desconfiado e pegou a caixinha com desdém, mais para acabar logo com aquela conversa do que por verdadeiro interesse. Mas quando abriu a tampa, quando seus olhos pousaram sobre a corrente de ouro, sobre a medalha de Nossa Senhora Aparecida, sobre o retrato desbotado, algo dentro dele se quebrou de forma tão violenta que ele precisou se apoiar na cerca para não cair. Suas mãos começaram a tremer. O chapéu escorregou da cabeça e caiu no chão. Ele virou o retrato lentamente, leu o verso, e quando releu o bilhete escrito com a letra que ele conheceria em qualquer canto do mundo, seus joelhos dobraram e ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do pátio empoeirado, apertando a caixinha contra o peito como uma criança perdida. "Mãe", sussurrou, e a voz saiu quebrada, rouca, cheia de 25 anos de dor engolida. Mariana ficou parada,
sem entender direito, mas sentindo que testemunhava algo sagrado. Foi então que Dona Sônia apareceu correndo da varanda, com o rosto pálido, os olhos arregalados, e ao ver a caixinha nas mãos de Rafael, gritou como quem vê um fantasma. Isso não pode ser, isso é impossível. Rafael ergueu o rosto lentamente e quando olhou para Sônia, seus olhos verdes já não tinham a dureza de sempre, tinham fogo. A senhora sabia dessa casa? Perguntou ele, com uma voz baixa que assustava mais do que qualquer grito. Sônia recuou um passo, gaguejou, tentou disfarçar. Que casa, seu Rafael? Eu não sei do que o senhor está falando. Mas Rafael se levantou e foi caminhando em direção a ela, com a caixinha aberta na palma da mão. A casa onde minha mãe morou depois que meu pai a expulsou daqui. A casa que a senhora e meu pai juraram até a morte que nunca existiu. A casa onde ela me esperou por 25 anos, e eu, imbecil que sou, acreditei que ela tinha me abandonado. Sônia começou a chorar, sem lágrimas verdadeiras, aquele choro fingido de quem tenta se livrar de uma acusação. Seu Rafael, foi seu pai que mandou. Eu só obedeci, eu era empregada, eu não podia. E foi ali, no meio do pátio, sob o sol quente da manhã, que a verdade guardada por décadas começou a desmoronar em pedaços. Rafael sentou-se na escada da varanda, com a caixinha no colo, e pela primeira vez em 25 anos, falou sobre a mãe. Contou a Mariana, que ouvia em silêncio ao lado, que quando tinha 13 anos sua mãe, Dona Cecília, havia sido acusada injustamente pelo pai de traição de ter um caso com um peão da fazenda. Ele nunca soube ao certo o que havia acontecido. Só se lembrava do dia em que chegou da escola e encontrou a mãe sendo colocada para fora de casa com apenas uma trouxa de roupas, chorando, gritando o nome dele, implorando para levá-lo junto. Seu pai, um homem duro e orgulhoso, segurou-o à força e disse que dali para a frente ele não teria mais mãe, que ela era uma vergonha, que jamais deveria procurá-la. Ao longo dos anos, sempre que Rafael perguntava sobre ela, o pai respondia que ela havia fugido para longe com o amante, que nunca mais olhou para trás, que havia esquecido o filho. E Dona Sônia, sempre presente, sempre confirmando cada mentira, cada palavra, alimentando no menino um rancor que cresceu junto com ele e o transformou no homem fechado e desconfiado que era hoje. Ela nunca foi embora, disse Rafael, com a voz embargada. Ela ficou aqui do lado todo esse tempo, e eu nunca soube. Sônia ainda tentou se defender. Disse que Dona Cecília havia morrido há muitos anos, que não havia mais o que fazer. Mas Rafael a interrompeu com um gesto seco. A senhora está demitida. Faça as malas e saia da minha propriedade antes do meio-dia. Ou eu mesmo chamo a polícia para investigar tudo o que aconteceu nesta fazenda nos últimos 25 anos. Sônia empalideceu. Entendeu que dessa vez não havia mais como manipular. E saiu correndo em direção à casa, aos prantos verdadeiros agora, prantos de quem perde o poder que exerceu por décadas. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o retrato da mãe, e Mariana, sem saber o que fazer, começou a se afastar discretamente, sentindo que não pertencia àquele momento. Mas ele a chamou. Espera. Ela parou. Ele levantou-se, caminhou até ela, e pela primeira vez seus olhos verdes estavam suaves, cheios de uma humildade que ela não imaginava ser possível naquele rosto. A senhorita perdoa a forma como eu te tratei ontem? Mariana sorriu de leve, com aquele sorriso doce de quem já perdoou antes mesmo de ser pedido. Já perdoei ontem mesmo, senhor, quando entendi que Deus me trouxe até aqui por um motivo maior. Rafael respirou fundo. A senhorita disse que não tem para onde ir. Ela balançou a cabeça em silêncio. Então fica. Tem um quarto na casa dos empregados. É simples, mas é limpo. E trabalho é o que não falta por aqui. Se quiser ficar, tá contratada. E prometo que dessa vez vou ler a carta do padre. Mariana sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de gratidão, de quem finalmente encontra a terra firme depois de meses afundando. Ela apenas balançou a cabeça, sussurrou um obrigada quase inaudível e apertou a Bíblia dentro da mala,
como se agradecesse silenciosamente à mãe lá do céu. Os meses que se seguiram foram de transformação lenta e profunda para todos. Mariana se revelou uma trabalhadora incansável, cuidava da horta, ajudava na cozinha, aprendeu a lidar com os cavalos e trouxe para a fazenda uma leveza que há décadas não existia ali. Os empregados que antes viviam sob o clima pesado imposto por Dona Sônia começaram a sorrir de novo, a cantar enquanto trabalhavam, a fazer festas simples no fim do dia. Rafael, por sua vez, começou uma jornada silenciosa de reconstrução. Contratou um advogado para investigar o que realmente havia acontecido com sua mãe e descobriu que Dona Cecília havia sido injustamente acusada, que nunca houve traição alguma, que tudo não passou de uma armação do próprio pai, que queria se livrar dela para casar-se com outra mulher de família rica da região. Plano que acabou não dando certo, mas que custou a Cecília o exílio e a separação do único filho. Descobriu também que ela havia vivido naquela casinha humilde por 18 anos, sobrevivendo de bicos como costureira, esperando o dia em que o filho viesse procurá-la, e que havia falecido em silêncio, sozinha, 7 anos antes, sem nunca ter tido a chance de abraçá-lo novamente. Rafael chorou muito ao descobrir tudo, chorou por noites inteiras, e Mariana, sem invadir sua dor, apenas deixava um chá quente na porta do quarto dele, ou uma oração escrita à mão sobre a mesa da cozinha. Aos poucos, aquele homem duro foi se abrindo. Começou a conversar com ela nas varandas ao entardecer, a rir de coisas simples, a perguntar sobre sua vida, sobre sua mãe, sobre seus sonhos. Descobriu que Mariana sempre havia sonhado em ser professora, que gostava de crianças, que tinha uma fé simples e profunda que a sustentava. E ele, aos poucos, foi percebendo que aquela moça que ele havia expulsado com tanta injustiça era, na verdade, o maior presente que Deus poderia ter colocado em seu caminho. Mandou construir na fazenda, com os próprios recursos, uma pequena escola rural para os filhos dos trabalhadores e das famílias vizinhas, e pediu que Mariana fosse a primeira professora. Ela aceitou com lágrimas nos olhos. Restaurou a casinha onde a mãe havia vivido, transformou-a num pequeno memorial, com fotos, cartas antigas encontradas em baús e uma placa na porta com os dizeres: aqui viveu Dona Cecília Andrade, mulher injustiçada, mãe amorosa, que esperou pelo filho até o último dia. Que sua história nos ensine a nunca acreditar cegamente em versões únicas. E a cada domingo, Rafael e Mariana iam juntos até o pequeno cemitério da cidade. Levavam flores para o túmulo de Dona Cecília e Rafael, ajoelhado, pedia perdão à mãe pelos anos perdidos, prometendo honrar sua memória enquanto vivesse. Um ano depois daquele primeiro encontro, no entardecer alaranjado de julho, Rafael chamou Mariana para uma caminhada até a casinha restaurada. Sentaram-se no alpendre, e ele, com as mãos trêmulas como um menino, pegou as mãos dela e disse: Mariana, eu passei a vida inteira achando que tinha sido abandonado, e por causa disso, me tornei um homem duro, incapaz de amar. Você chegou aqui trazendo minha mãe de volta para mim, trazendo a verdade, trazendo a paz. Eu não sei se mereço, mas eu queria muito que você aceitasse ser minha companheira para sempre. Não como empregada, não como professora da fazenda, como minha mulher, como a mãe dos filhos que eu ainda sonho ter e que vão crescer sabendo o quanto uma mãe é sagrada. Mariana chorou. Chorou pela menina órfã que havia descido do ônibus meses atrás sem ter nada no mundo. Chorou pela mulher que agora se via amada de verdade pela primeira vez na vida. Chorou pela mãe que estava no céu vendo tudo, e chorou pela Dona Cecília, que ali naquela casinha parecia sorrir de algum canto invisível. Aceitou com um sim sussurrado, e ali mesmo, sob o céu que se tingia de rosa, os dois se abraçaram como quem finalmente encontra o lar depois de uma vida inteira procurando. Casaram-se numa festa simples na fazenda, com todos os trabalhadores presentes, com o padre Antônio celebrando, com as crianças da escola cantando e com o retrato de Dona Cecília em um lugar de honra sobre a mesa principal. Tiveram com o tempo 2 filhos, um menino a quem chamaram de Antônio, em homenagem ao padre que havia mudado suas vidas, e uma menina a quem chamaram de Cecília,
para que o nome da avó nunca mais fosse esquecido. A Fazenda Boa Esperança, que havia sido palco de tantas mentiras e injustiças, transformou-se com o tempo num verdadeiro refúgio de esperança. Um lugar onde ninguém era julgado pela aparência, onde toda a história merecia ser ouvida antes de qualquer condenação, e onde a caixinha de madeira encontrada por acaso ficou guardada para sempre num altar simples da sala, como lembrança eterna de que às vezes Deus usa as maiores injustiças da nossa vida para nos levar exatamente aonde precisamos chegar. E que a verdade, por mais tempo que leve, sempre encontra um caminho para vir à tona. Porque no fim, o que é escondido pelas mãos dos homens é sempre revelado pelo tempo de Deus. E o amor verdadeiro, aquele que nasce do perdão e da fé, é a única força capaz de curar até as feridas mais antigas e transformar corações mais endurecidos em jardins onde a esperança volta a florescer.